nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fé e ciência. Qual o posicionamento da Igreja? Vamos hoje de apenas um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica para tratar nesse assunto tão de hoje, tão moderno e importante a gente ter essa concepção de como a Igreja trata a situação da ciência no contexto da fé. Parágrafo 159 do Catecismo. Vamos lá. Aspas. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. E Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Fecha aspas. Isto é uma declaração do Vaticano I. Aspas de novo. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Olha, meu caro irmão, minha cara irmã, a fé e a ciência, elas não são contraditórias, elas não são inimigas e elas se respeitam. A Igreja, que é guardiã da fé que recebeu dos apóstolos, ela que transmite há 2000 anos essa fé, ela tem muito respeito pela ciência, tá? A ciência aplicada sempre segundo as leis morais, a Igreja sempre vai apoiar, muito embora a Igreja entenda que a fé esteja acima da razão por ser algo que vem diretamente de Deus. Agora, para falar assim de coisas assim compreensíveis para nós sobre fé e ciência, eu queria fazer uma partilha com você sobre processos de beatificação e de canonização para você ver a moral que a Igreja dá para a ciência. Por exemplo, antes da Igreja declarar por meio do Sumo Pontífice que tal pessoa foi beato ou foi santo, porque o primeiro nível de beato é quando a Igreja ela entende que houve um milagre atribuído àquela pessoa. E quando há 2 milagres, então, ela declara a pessoa como santo. Agora, quem vai fazer todo o estudo de que aquele milagre... Porque o que determina que algo é milagre? Por exemplo, o que determina que uma cura é milagre? Se não existe nos meios da medicina maneira ou forma que o homem já descobriu que teria como aquela pessoa ser curada. Então ela foi curada e a medicina ainda não resolveu isso, então é milagre. Só que quem que detecta isso? Quem que afirma para a Igreja? Foi milagre, porque a literatura não deu conta disso ainda. A Igreja pede para um corpo clínico e geralmente de médicos sem fé, ou que não professam a fé cristã. Olha a seriedade da Igreja. Para comprovar um milagre, ela coloca na mão de uma autoridade da medicina que não tem fé. Por quê? Para ele não pender para o lado da Igreja. Não, a Igreja é muito séria.
ela quer que alguém que não seja da igreja fale assim, não tem como. Essa doença, por exemplo, que essa pessoa tinha, que ela atribui que a cura dela foi obra de Deus por intercessão do santo tal, não tinha como ela ser curada. E ela está curada. Não tinha como. Não existe nada na literatura, nenhum remédio para isso. E pelos exames aqui ela está curada. É um milagre. A igreja quer escutar isso de um cientista que ou não tem fé ou não professa a nossa fé. Isso mostra como a igreja tem respeito pela ciência. Então ela entende que a fé está acima da razão, mas a razão ela é extremamente importante, elas precisam andar de mãos dadas, com respeito, né? E com até certa admiração, né? E aí, no processo de canonização de um santo, acontece desse jeito. Você sabia disso? Pois é. Fé e ciência, uma pequena catequese de um leigo, um pequeno comentário para você entender que as duas estão de mãos dadas e não são inimigas, pelo contrário, são bem amigas, falando bem a verdade, viu? Tá bom? Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, última quinta de junho, que Deus nos abençoe e nos guarde e que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Quinta-feira que vem, a primeira quinta de julho, a primeira, a segunda e a terceira quinta, até a quarta quinta-feira de julho, nós vamos continuar a falar de fé. Fica comigo, tá bom? Ativa o sininho de notificação, porque toda quinta às 19 horas, na hora que o vídeo for pro ar, o próprio YouTube vai lembrar você. Se puder também compartilhar com amigos, familiares, grupos de pastorais e movimentos, tudo para a honra e glória de Deus, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.